Estamos iniciando a videoconferência do Serviço de Proteção Social Especial. E o nosso tema hoje vai ser registro de informação, registro mensal de informações do CREAS. Em nome da secretária Ana Gato Bentes, nós gostaríamos de dar boas-vindas a todos os gestores, técnicos, aos municípios que estão conectados conosco. Nós temos agora 18 municípios participando, então sejam bem-vindos: Boca do Acre, Barreirinha, Benjamin, Beruri, Boa Vista do Ramos, Canutama, Coari, Ipixuna, Itacoatiara, Nhamundá, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tapauá, Urucará, Borba, Atalaia e Rio Preto da Eva. Então sejam todos bem-vindos. Nós iremos apresentar como será a dinâmica de apresentação dessa videoconferência. Eu me chamo Julieta Moraes, estou chefe do Departamento de Proteção Social Especial e nós temos uma parceria com o Departamento de Gestão do SUAS, que vai explicar um pouquinho sobre o CAD-SUAS, que é uma ferramenta também de gestão e que precisa ser atualizada, precisa ser alimentada de forma sistemática. Nós agora vamos iniciar com o Departamento de Gestão do SUAS, explicando essa ferramenta, e em seguida o Departamento de Proteção Social Especial, por meio da técnica Valesca, vai aprofundar sobre as especificidades do instrumental RMA. Bom dia. Sou analista técnica do Departamento de SUAS. Nós vamos iniciar falando sobre o Sistema Único de Cadastro do SUAS, que comporta todas as informações relativas à Prefeitura, o órgão gestor, o fundo, o Conselho Municipal e as entidades, que são os equipamentos que prestam serviços à assistência social. Então, vamos lá. Já falei sobre o conceito de CAD-SUAS. Agora vou iniciar informando onde e como acessar o sistema de autenticação e autorização CAD-SUAS. Primeiramente, nós vamos... Gente, dá só um tempo porque tem que informar o link. Primeiramente, nós vamos digitar o link, que é aplicações sem acento, .mds.gov/saa.web. Os colaboradores que são cadastrados no CAD-SUAS, eles terão acesso à página inicial, que o colaborador vai inserir o CPF e a senha pessoal, como mostra na tela que vocês estão visualizando. O colaborador insere o CPF no local do usuário e logo em seguida a senha pessoal do colaborador. E logo em seguida vai pressionar no botão acessar. Você estará visualizando a página principal do sistema CAD-SUAS. Caso o colaborador tenha esquecido ou permanecer um longo tempo sem acessar o sistema, ele vai clicar no botão esquecer, onde vai aparecer a tela solicitando os dados pessoais, como o CPF, o e-mail que foi cadastrado dentro do sistema, o RG e a data de nascimento da pessoa. Automaticamente, o sistema vai estar enviando para o e-mail cadastrado a sua nova senha, onde você vai cadastrar a sua senha pessoal. Quando você acessar o sistema, nós vamos visualizar a próxima tela, onde você vai clicar no CAD-SUAS. O CAD-SUAS é o cadastro onde está composto
todos os colaboradores dos órgãos gestores da prefeitura e também dos municípios. Próximo. Aqui, dentro do sistema, nós temos 3 menus, que é o menu de rede socioassistencial, que dentro desse menu nós vamos ter as entidades, conhecidas popularmente como os equipamentos, como o CRAS, o CRES, o Centro de Convivência e esses demais que vocês estão visualizando. Vamos para o próximo menu. No próximo menu, nós vamos visualizar o conselho, a prefeitura, os órgãos, o fundo dos municípios, onde serão cadastrados também. E nós vamos para o próximo menu, que é a pessoa física. Dentro do sistema, são esses 3 menus que vão precisar ser preenchidos. No da pessoa física, você vai inserir o CPF e a senha da pessoa. Vai verificar e fazer a busca. Caso o colaborador esteja cadastrado, aparecerá no final o resumo, mas caso ele não esteja cadastrado, nós vamos fazer a verificação e adicionar o colaborador dentro do sistema. Como? Pressionando o botão adicionar. Nós vamos colocar os dados pessoais do colaborador. Todos os itens que estão sendo visualizados, que tem asterisco, vocês vão ter, são obrigatoriamente necessário que preencha. Nenhuma dessas lacunas podem ficar sem ser preenchido. Por quê? Porque ao no final da última informação, não tem como você salvar. Então, tem que observar bem e tem que ter também consistência nas informações. Tem que ter veracidade nas informações. Por quê? Porque quando o órgão fiscalizador cruzar o sistema, não pode haver inconsistência nessas informações. Então, todos os dados pessoais precisam estar de forma correta dentro do sistema. Vamos falar sobre o menu do órgão gestor, que dentro dele tem a identificação, o endereço, os recursos humanos, a estrutura gerencial. Dentro desse órgão, a identificação é o órgão principal. No caso, os municípios precisam preencher os dados cadastrais da secretaria. O endereço e os recursos humanos são todos os colaboradores que trabalham dentro da secretaria e dentro do CRAS e também a estrutura gerencial. Dentro de equipamentos do CRAS, nós vamos ter também as abas de identificação, endereço, recursos humanos, características gerais, que no caso seria os equipamentos, as ferramentas de trabalho, computador, cadeira, sala, essas coisas. Tudo que estiver aparecendo dentro do sistema precisa ser preenchido. Vamos detalhar agora por parte as abas relacionadas ao órgão gestor. Dentro do órgão gestor, nós temos a identificação. Onde você vai estar preenchendo todas essas lacunas e principalmente os que têm asterisco. Depois nós vamos para a parte de endereço, onde você vai estar cadastrando o endereço da secretaria. E dentro de recursos humanos, vocês vão colocar todos os colaboradores que trabalham dentro da secretaria. E depois nós vamos para a estrutura e a parte gerencial. Depois que fizer todo o preenchimento com os dados da secretaria, do colaborador, nós vamos vincular o colaborador dentro do sistema ao seu órgão gestor. Como? Inserindo o CPF e a senha pessoal.
onde ele vai mostrar, no momento que você for buscar, fazer a verificação, essa pasta que vocês estão visualizando, e você vai clicar para poder fazer a vinculação do colaborador ao órgão gestor. Depois que ele fizer essa vinculação, ele vai estar salvo e vai aparecer o resumo na parte inferior do sistema. E você vai estar vinculando ele a função, o tempo de serviço e o órgão que ele vai estar atuando, se é dentro da secretaria, do CRAS, do CREAS. Essa parte é a estrutura de materiais, como eu havia dito anteriormente, relacionado sobre os equipamentos que ficam dentro da secretaria. Então, tudo o que pede dentro do sistema tem que ser preenchido e tem que ter consistência nessas informações. E nesse caso, nós vamos para a próxima etapa, que é o órgão gerencial também, que você vai preencher. E tem itens que você pode marcar mais de um ou dois, como mostra no sistema. Aqui nós temos a entidade, que são um dos equipamentos, que é o CRAS. Primeiramente, o coordenador do CRAS deve preencher dentro do sistema, desse menu de rede socioassistencial, todas as informações relacionadas ao CRAS, como a identificação. Dentro da identificação tem o número do identificador, onde será colocado o número do identificador, o nome do CRAS, a data de implantação do CRAS e a situação. É importante que você observe, na situação dentro do sistema do CRAS, precisa estar ativo. Caso não esteja ativo, você terá que ligar para o MDS para poder informar a ativação do sistema para poder funcionar. Agora nós vamos para a próxima aba, que é o endereço. O coordenador do CRAS vai estar cadastrando, depois da identificação do CRAS, um endereço, o tipo de locradouro, se é rua, avenida, o número, o município onde se encontra, a cidade, o tipo de endereço, o bairro, o CEP, todos os dados de localização do CRAS dentro do município. É importante também enfatizar que todos os itens, todas as lacunas que estão em branco precisam ser preenchidos, porque quando você finalizar a situação do cadastro, você vai ter que salvar. E se tiver uma lacuna dessa em branco, não será possível salvar. Vamos para a parte de recursos humanos. Então, o coordenador do CRAS, ele vai delegar para o seu colaborador quem ele vai cadastrar com o perfil para fazer o preenchimento dos relatórios e dos questionários dentro do sistema do CRAS. Então, ele vai colocar o nome do colaborador, a escolaridade, a profissão. E nesse caso aqui, antes de ele fazer a inserção do colaborador dentro do sistema, ele tem que, aqui nessa lupa, ele vai clicar, inserir o CPF e fazer a verificação para ver se o colaborador já não está cadastrado dentro do sistema, porque não pode haver duplicidade de dados do colaborador dentro do sistema. Então, nesse caso, ele clica na lupa, onde vai acessar pessoa física e vai fazer a verificação. Se dentro do sistema o colaborador estiver, vai aparecer no final o resumo, os dados, o resumo aqui, ó.
dos dados do colaborador. Caso não esteja, ele vai adicionar. E no momento que ele adicionar, ele vai preencher com todos os dados que o sistema está solicitando. E no momento que ele preenche os dados do colaborador, ele vai atualizar o sistema e dizer qual é o perfil que o colaborador precisa ter para poder fazer as suas atribuições dentro do sistema. No caso, que é o preenchimento dos relatórios, os questionários, que precisa ser apresentado. Agora vamos colocar a característica da área geográfica do CRAS, onde está localizado dentro do município. Onde vai estar a área geográfica de atuação, se é zona rural ou urbana, você vai selecionar. Se está implantado com recurso da esfera municipal, estadual ou federal. Vamos estar falando também da fonte de recurso principal para execução, no caso, municipal. E quais são os dias de atendimento do CRAS? Geralmente é de segunda a sexta. Então, você vai marcar todos esses itens aqui, ó. E o horário de atendimento, que geralmente são 8 horas diárias. E vocês vão estar informando aqui, ó, dentro do sistema. Então, todas essas informações têm que haver consistência para poder lançar dentro do sistema do CADSUAS. Vamos para a próxima etapa, sobre a estrutura. Dentro da estrutura, nós vamos ter vários equipamentos que o colaborador, o coordenador do CRAS, vai ter que informar quais são as ferramentas que ele tem dentro do CRAS, como telefone, se tem veículo, se tem data show, se tem notebook, quantos tem. E vai estar preenchendo toda a quantidade, o quantitativo aqui, ó, um a um. Depois que tudo estiver preenchido, você vai passar para a próxima aba, que é o acesso à parte ao usuário, que você vai estar preenchendo. Busca ativa realizada pela equipe, as demandas que a equipe está executando dentro do CRAS, e você vai estar selecionando todos esses itens aqui, caso esteja executando essa atribuição dentro do CRAS. Agora vamos para a próxima etapa aqui. Depois que o colaborador estiver cadastrado dentro do CADSUAS, e o coordenador do CRAS, ou então a secretária de assistência social, ele vai delegar o perfil. Que perfil é esse? O perfil que ele vai ter acesso dentro do sistema de autenticação. Quais são os relatórios que ele vai preencher, se ele é do CRAS, quais são os relatórios que ele vai preencher se ele é do CREAS. Então, aqui nós vamos entrar dentro do sistema SAA, que é o Sistema de Autenticação e Autorização. Isso vai informar qual é o perfil dele. O que o coordenador do CRAS ele vai delegar para um colaborador, quais são os questionários, os relatórios que ele vai precisar preencher. Então, ele vai dizer dentro do sistema o que ele vai preencher. Próximo. Quando ele entrar no sistema de autenticação, ele vai em usuário. Ele vai clicar em usuário. E dentro de usuário, ele vai buscar inserir o CPF do colaborador. Próximo. Aqui, ó. Primeiramente, ele vai fazer a verificação se
o colaborador está realmente cadastrado dentro do sistema. Como? Inserindo o CPF do colaborador. Ele vai pressionar todos e fazer a consulta. No momento que ele fizer a busca, o sistema automaticamente ele vai buscar as informações que foram colocadas dentro do CADE-SUAS, os dados pessoais do colaborador. Depois que ele buscar essas informações, o sistema vai carregar todas essas lacunas com as informações com os dados pessoais do colaborador. Caso, ao momento que ele consultar, não aparecer, ele vai ter que clicar no novo. Aí ele vai inserir o CPF do colaborador. Quando ele inserir, automaticamente, aqui ó, todas essas lacunas vão preencher automaticamente. Por quê? Porque o sistema vai buscar dentro do CADE-SUAS todos os dados pessoais que foi colocado pelo coordenador do CRAS no momento que foi cadastrado. Então, ele vai carregar o sistema, ele vai selecionar qual é o município e o tipo de perfil do usuário. É importante sempre colocar o tipo de perfil do usuário e o tipo de acesso. Por quê? Porque é justamente o colaborador que vai atuar para responder os questionários, ele precisa saber se ele vai estar com as atribuições dentro do CRAS ou do CREAS ou dentro da secretaria. Então, aqui nessa área é importante não esquecer de colocar. E a situação tem que estar ativo. Ele vai selecionar qual é o estado. Automaticamente, com a senha da coordenadora do CRAS, já vai aparecer aqui o município. E aqui o órgão que ele vai estar executando a atribuição que ele foi delegado. E vai incluir. Nesse maisinho aqui, ó, ele vai clicar onde essas informações vão estar inseridas dentro do município. E depois ele vai clicar no botão incluir. No momento que ele clica no botão incluir, vai aparecer operação realizada com sucesso. Quando a pessoa estiver fazendo o cadastro, ela tem que observar sempre o que o sistema está pedindo. Sempre ele vai dar esse feedback, dizendo qual é o próximo passo. Nesse caso, o sistema carregou com todos os dados, inseriu o município e a operação realizada com sucesso. Isso significa que, a partir de agora, ele vai poder vincular o colaborador ao perfil dele dentro do sistema. No caso aqui, ó. Aí ele vai dizer o que o colaborador, qual é o perfil dele dentro do sistema, quais são os relatórios que ele vai estar preenchendo e como está preenchendo. Aí ele vai pressionar aqui nesse botão para poder vincular. Próximo. Vocês vão visualizar essa parte aqui do sistema, que é onde está os dados do sistema. Cada um desse tem uma atribuição. Cada um desse tem uma atribuição para ser executado dentro do sistema SAA. Mas quem é que pode ter acesso a esse perfil? Vai depender qual é a atribuição que você vai executar dentro do CRAS, do CREAS ou dentro da secretaria. Se você vai cadastrar colaborador e outras coisas. Então, aqui ele vai estar mostrando essa relação de itens, onde, conforme o que o seu coordenador delegou para você, ele vai estar selecionando. E dependendo do qual ele selecionar, vai aparecer aqui no perfil disponível. Aqui vai aparecer no perfil disponível.
Aqui está detalhando todas as etapas e quais as atribuições que nós temos dentro do sistema. Então, eu vou responder o relatório do CRAS. Não, eu vou responder o RMA. Então, nós vamos colocar o perfil. Eu vou preencher, ter que colocar colaborador dentro do sistema. CAD SUAS. Eu vou preencher a carteira do idoso. Não, eu sou responsável pelo RMA. Dentro do RMA, nós vamos ter o RMA Centro Pop, RMA CRAS, RMA CREAS, RMA Município, RMA PCF. Então, como que eu sei qual é o meu perfil? Não é o colaborador que tem que saber, é o coordenador que precisa saber qual é o perfil do seu colaborador e a atribuição que ele vai fazer dentro do sistema. E quais os relatórios que ele precisa preencher dentro do prazo estipulado. E aqui nós temos também o SIMPET, o SISC, o SIS Jovem, que também tem o CRAS, e tem o SUS Weber, e temos as consultas. Depois que o coordenador delegou o perfil do seu colaborador, ele vai selecionar, ele clicando no caso aqui, eu dei um exemplo, BPC na escola, ele vai aparecer aqui o perfil dele disponível. Aí, nesse caso aqui, ele está mostrando, aqui vai ter uma lista, mas eu não devo selecionar todos, só o que for do perfil do meu colaborador. No caso, se for tudo, eu seleciono esse primeiro botão. Se for só um item ou dois, dentro de uma lista de 10 ou de 5, eu vou selecionando um a um e vou clicando aqui, nesse segundo. Então, essa informação aqui vai vir para cá, onde eu vou estar formando o perfil do meu colaborador. Aqui, ferramentas, ele vai ter acesso. Aqui, questionário, aqui, equipamentos. Então, nós vamos agora, depois que você delegou o perfil do seu colaborador, que já está formado, você clicou, passou para cá o perfil dele, se formou, você vai clicar no botão salvar. E depois que salvar, ele vai aparecer novamente aqui, o sistema te dando feedback com relação à ação que você está fazendo dentro do sistema. Pressionou no botão, salvou. Nessa etapa aqui, ele vai demorar um pouco, mas não é problema do sistema, é porque ele está carregando todas as informações do perfil do colaborador, mas ele vai te dar o resultado. Sempre. Operação realizada com sucesso. Sempre o sistema vai estar informando o próximo passo que você vai ter que dar dentro do sistema. Depois que você salvou, desenhou o perfil do seu colaborador, você vai estar salvando. Depois que salvar, ele já vai estar vinculado dentro do sistema todas as informações que você precisa. Então, aqui é importante também enfatizar que, conforme a portaria, o secretário de assistência social que acumula a presidência do conselho não pode ser administrador titular da senha de ambos. Ele deverá optar por ser administrador titular da secretaria ou do conselho de assistência. E também destacamos que o titular da Secretaria de Assistência Social não tem acesso aos dados do Conselho. Mesmo modo que o titular do Conselho não tem acesso aos dados da assistência. Ou seja, você que tem o perfil de secretária não pode estar como também coordenador do CRAS ou como coordenador do CREAS. Por quê? Porque o sistema não vai aceitar. Você tem que delegar outras pessoas
para ser, dentro do município, o coordenador do CRAS, do CREAS, do conselho. Cada um tem que ser responsável pela demanda dentro do seu município e dentro do seu equipamento. No caso, CRAS, CREAS, fundo, cada um tem que ter um presidente. No caso, no momento que o secretário delega o perfil de coordenador dentro desses equipamentos, o que vai acontecer? Ele vai ser responsável de colocar dentro do sistema do CADSUAS, fazer todas essas etapas que eu expliquei para vocês, colocando o colaborador dentro do CADSUAS, vinculando o perfil dele para poder ele ter acesso aos formulários, para ele poder preencher. E é muito importante também atentar sempre para o que o sistema pede. Nós não podemos estar delegando para a mesma pessoa ser coordenador do CRAS, ser do CREAS. Por quê? Porque vai dar conflito no sistema. O sistema automaticamente não aceita, porque o coordenador ele já tem o perfil dele padrão. E nesse caso, como ele tem o perfil padrão, ele tem que delegar para outros colaboradores como executar essa tarefa dentro do sistema. Como? Colocando o seu colaborador, definindo o perfil do colaborador dentro do sistema e quais as atribuições dentro do equipamento ou da entidade que ele vai estar exercendo, executando. Os relatórios a ser preenchidos, como o RMA e outros mais que vamos estar expondo para vocês. Então, eu agradeço, espero ter contribuído, ajudado nas informações. Em caso de dúvidas, vocês podem estar ligando para a secretaria ou entrando em contato com a MDS, que nós vamos estar dando todo o suporte necessário para vocês tirarem as dúvidas. RMA, Registro Mensal de Atendimento. O RMA é um instrumento da vigilância socioassistencial. Ele possui como bases normativas a Resolução CIT número 4, de 24 de maio de 2011. Institui parâmetros nacionais para o registro das informações relativas aos serviços ofertados nos Centros de Referência da Assistência Social, o CRAS, e Centros de Referência Especializado da Assistência Social, CREAS. A Resolução CIT número 20, de 13 de dezembro de 2013, altera a Resolução número 4 e incorpora o relatório mensal ao formulário do Centro POP. Especificamente para o CREAS, a principal mudança foi a inclusão do bloco relativo ao serviço de abordagem social. O RMA é um sistema onde são registradas mensalmente as informações relativas aos serviços ofertados, quais as famílias atendidas e o volume de atendimentos. O RMA tem como objetivos uniformizar as informações referentes aos serviços realizados, proporcionar dados qualificados que contribuam para o desenvolvimento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Na medida em que tais informações são registradas mensalmente pelas unidades, é possível mapear tanto a oferta de determinados serviços quanto o volume de atendimento. O RMA tem um papel essencial no planejamento e na tomada de decisões no campo das políticas públicas de assistência social. Ao enviar os dados no sistema eletrônico, é possível interpretá-los à luz da necessidade de atendimento da população. Dessa maneira, os dados produzem informações que auxiliam o planejamento e aprimoramento da oferta dos serviços no município. Para acessar o sistema do RMA, os técnicos municipais e estaduais devem utilizar logins e senhas vinculados ao CPF do técnico, senhas do SAA, Sistema de Autenticação e Autorização, conforme estabelecido pela política de senhas do MDS. Para a correta coleta de dados, a equipe de técnicos do CREAS e o coordenador
deverão estabelecer uma forma de controle sobre os vários tipos de atendimentos diários. Assim, os dados que alimentarão o RMA serão reais. O RMA ele está dividido em 4 blocos. O primeiro, a ser apresentado será o de Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos, o PAEF. No item A, ele indicará o volume de famílias em acompanhamento pelo PAEF. A.1, total de casos, famílias ou indivíduos em acompanhamento pelo PAEF. Para efeito dos registros de informações de que trata a Resolução CIT 4 de 2011, alterada pela Resolução CIT 20 de 2013, entende-se por acompanhamento familiar do PAEF atividades desempenhadas por meio de atendimentos sistemáticos e planejadas, com objetivos estabelecidos voltadas para famílias ou indivíduos, em situação de violação de direito, tais como violência física ou psicológica, negligência, abuso e ou exploração sexual, tráfico de pessoas, situação de rua, abandono, vivência de trabalho infantil, discriminação em decorrência da orientação sexual ou raça, etnia, dentre outras. Ainda no item A, para exemplificar, pode passar. Nós achamos importante destacar sobre atendimento e acompanhamento, onde os novos casos, famílias ou indivíduos inseridos no acompanhamento do PAEF durante o mês de referência, onde atendimento é um ato ou ação imediata, diferentemente do acompanhamento, que se configura como um processo continuado. Acompanhamento são atividades desempenhadas por meio de atendimento sistemático e planejadas com objetivos estabelecidos. Lembre-se que o acompanhamento pressupõe a construção do plano individual de atendimento, que é o PIA. Observe que pode ocorrer a inclusão de membros da família vítimas de violência ao longo do período de acompanhamento pelo PAEF. Entretanto, como a família já está contabilizada no A.1, não há necessidade de contar esse novo membro do preenchimento do RMA, conforme demonstrado na figura abaixo. A família em acompanhamento pelo PAEF no mês 1 foi quantificada e no mês 2 também foi quantificada. Atenção, as famílias que forem desligadas do acompanhamento devem ser retiradas da soma apenas no próximo mês. A informação do desligamento pode ser um controle à parte, porque o RMA não consta campo para esta informação. Só para deixar bem claro, esse item do A.2, os novos casos eles deverão ser contabilizados ainda no mês subsequente. No item B do RMA, ele apresentará o perfil dos novos casos inseridos no acompanhamento do PAEF no mês de referência. Item B.1, famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Famílias com membros beneficiários do BPC, com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil e com crianças ou adolescentes em serviço de acolhimento. Só realizando uma ressalva, nesse item B.3 e B.4, mesmo que a família no momento não apresentem crianças ou adolescentes
nessa situação, elas deverão ser contabilizadas. Ou seja, se o adolescente ou uma criança ela já esteve num serviço de acolhimento, ele foi egresso desse sistema, ele deverá ser quantificado no RMA. Então, é muito importante que o técnico, ao realizar essa escuta familiar, esse atendimento, esse acompanhamento, quantificar, porque esse dado é de fundamental importância para subsidiar nossas ações. No item B.5, famílias cujas situações de violência ou violação esteja associado ao uso abusivo de substâncias psicoativas. O item B.7, famílias com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. É muito importante observar que uma mesma família, ela poderá apresentar simultaneamente em mais de um perfil, dentre os citados no formulário. Quando isso ocorrer, a família ou indivíduo deve ser contabilizado em todos eles. No item B.7, nós destacamos que o número de famílias que foi informado em B.4 deve ser necessariamente menor ou igual ao número informado em A.2, pois B4 é um subconjunto de A.2. Neste item é para registrar a quantidade de famílias e não a quantidade de adolescentes cumprindo medida socioeducativa de LA e IPSC. Neste item, B.6, deveremos quantificar a quantidade de pessoas vitimadas que ingressaram no PAEF durante o mês de referência, apenas para novos casos. Neste item, deveremos observar que tem todas as características, né? O sexo for masculino, feminino, a faixa etária. Importante, o total informado em B6 não é necessariamente igual a 2, uma vez que um novo caso, família ou indivíduo inserido no PAEF, poderá apresentar mais de uma pessoa vitimada. Em B6, devem ser contabilizadas pessoas e não família. Tá? Técnicos aqui presentes dos municípios se atentem para este item, ele é de fundamental importância. Como eu já informei, deverão ser contabilizadas as pessoas. Neste item C, crianças ou adolescentes em situação de violação de direitos que ingressaram no PAEF durante o mês de referência. C.1, crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar, físico ou psicológica. Essa violência intrafamiliar, vocês deverão se atentar que ela poderá ocorrer no âmbito familiar, porém ela não é realizada por um agressor essencialmente da família. Pode ser uma empregada doméstica, pode ser um cuidador. Então aqui temos que ter bastante atenção ao preencher essa informação. Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual. Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual. Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono. É importante neste item C.1, como eu já falei, informar, né, apenas a violência física e psicológica, sejam elas denominadas como violência intrafamiliar ou doméstica. Situações de violência sexual necessariamente implicam a presença de violência física e ou psicológica, mas devem ser computadas apenas nos itens específicos, C.2, C.3. No item D, nós iremos quantificar sobre os idosos, né, de 60 anos ou mais, em situação de violência ou violações que ingressaram no PAEF
durante o mês de referência, onde, em D1, pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar, sejam elas física, psicológica ou sexual. No D.2, pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono. Atenção, o número de famílias informado em D2 deve ser necessariamente menor ou igual ao número informado em B6, pois D2 é um subconjunto de B6. No próximo item é pessoas com deficiência em situação de violência ou violações, que ingressaram no PAEF durante o mês de referência. No item E.1, pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar, física, psicológica ou sexual. E.2, pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono. É importante lembrar que É importante destacar que o número total de pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono, que foi informado em E2, deve ser necessariamente menor ou igual ao número informado em B6, pois E2 é um subconjunto de B6. No item F, mulheres adultas vítimas de violência intrafamiliar que ingressaram no PAEF durante o mês de referência. F.1, mulheres adultas de 18 a 59 anos vítimas de violência intrafamiliar, física, psicológica ou sexual. No item G, pessoas vítimas de tráfico de seres humanos que ingressaram no PAEF durante o mês de referência. G.1, pessoas vítimas de tráfico de seres humanos. Atenção! Neste campo, deverão ser registradas violência física, psicológica e ou sexual, sejam elas denominadas como violência intrafamiliar ou doméstica. Lembre-se que as práticas associadas ao tráfico de pessoas são o trabalho ou serviços forçado, escravatura ou práticas similares, a servidão por dívida, a exploração sexual e a prostituição forçada, a remoção de órgãos, o casamento servil, a adoção ilegal, entre outras. No item H, pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual que ingressaram no PAEF durante o mês de referência. Deverão ser contabilizadas pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual. Letra I, pessoas em situação de rua que ingressaram no PAEF durante o mês de referência. Atenção! O número total de pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual que foi informado em H1 deve ser necessariamente menor ou igual ao número informado em B6, pois H1 é um subconjunto de B6. Atenção! O número total de pessoas em situação de rua que foi informado em I1 deve ser necessariamente menor ou igual ao número informado em B6, pois I1 é um subconjunto de B6. Já no bloco 2, o RMA ele trará a consolidação dos dados referentes a atendimentos realizados no CRES, atendimentos realizados no mês de referência. No M.1, deverão ser quantificado o total de atendimentos individualizados realizados no mês de referência. Voltando a explicar que atendimento ele poderá ser, exemplificando, uma informação que pode ser prestada na recepção. Ele não é um acompanhamento, como eu expliquei anteriormente. Tá? No M.2, o total de atendimentos em grupos realizado no mês de referência. Neste item, é importante destacar que serão o total de atendimentos e não o número de pessoas que estão participando do grupo. É o número de atendimento, ou seja, se vocês fizeram 2 palestras na semana para 2 grupos, então são 2 atendimentos para 2 grupos.
No M.3, famílias encaminhadas para o CRAS durante o mês de referência. Sendo o CRAS participante da rede socioassistencial, deveremos estar referenciando, né, os atendimentos, os indivíduos que necessitam da informação prestada nessa instituição. No item M.4, as visitas domiciliares realizadas no mês de referência. Os atendimentos individualizados podem ser realizados por técnicos de nível superior ou por técnicos de nível médio, de acordo com os diferentes fins aos quais estejam voltados, tais como acolhida de uma família ou indivíduo, escuta, prestação de orientação à família, escuta e encaminhamento da família para a rede socioassistencial ou para outras políticas. Já no bloco 3, o Serviço de Proteção Social ao Adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, LA e PSC. O volume de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. No item J.1, deverão ser informados o total de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. No item J.2, quantidade de adolescentes em cumprimento de liberdade assistida. No item J.3, quantidade de adolescentes em cumprimento de medida de prestação de serviço à comunidade. Destacando que a liberdade assistida é uma medida socioeducativa aplicada pelo Poder Judiciário, visando acompanhar, auxiliar e orientar adolescentes a partir de uma intervenção educativa, centrada no atendimento personalizado, garantindo a promoção social do mesmo, por meio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, escolarização, inserção no mercado de trabalho e ou cursos profissionalizantes e formativos. Já a prestação de serviço comunitário consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 6 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como programas comunitários ou governamentais. Atenção! Caso esse serviço não seja realizado ou executado por este CREAS, ele deverá ser marcado no campo "Não realiza oferta de serviço", lá no canto superior direito da tela, como mostra. No item J.4, total de novos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, inseridos em acompanhamento no mês de referência. J.5, novos adolescentes em cumprimento, inseridos em acompanhamento no mês de referência. J.6, novos adolescentes em cumprimento de PSC, inseridos em acompanhamento no mês de referência. Para fins de contabilização dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, deve-se observar que, eventualmente, o mesmo adolescente pode estar cumprindo simultaneamente as medidas de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade, devendo, neste caso, ser computado em ambas as medidas, embora seja contabilizado como uma única vez no cálculo referente ao total de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, acompanhados pelo CREAS. Em decorrência disso, a soma de J2 com J3 pode eventualmente ser maior que J1, bem como a soma de J5 com J6 pode ser maior que J4. Aqui, neste quadro, podemos verificar uma ilustração referente do que foi apresentado, onde o adolescente Ana cumpre LA, adolescente Bia cumpre PSC, adolescente Caio cumpre PSC e foi inserido no mês de referência.
Já o adolescente Didi cumpre LA e PSC. Exemplo, liberdade assistida, prestação continuada, total. Já em acompanhamento, Ana e Didi, no item aqui da prestação de serviço à comunidade PSC, Bia e Didi, casos novos, Caio, totalizando aqui 3 acompanhamento e aqui no novos casos apenas um acompanhamento. Nesse outro quadro, nós podemos também verificar onde no item J1, 4, Ana, Bia, Caio e Didi. J2, LA, Bia e Didi. J3, Bia, Didi e Caio. Exemplo, MSE, J4, 1, Caio. J5, LA, J6, PSC, 1, acompanhamento Caio. No bloco 4, o RMA ele trará informações sobre o serviço especializado em abordagem social, onde, na letra K, deverão ser quantificadas a quantidade e perfil de pessoas abordadas pela equipe do serviço de abordagem no mês de referência. K.1, pessoas abordadas pelo serviço de abordagem social durante o mês de referência. Conforme a tipificação nacional de serviços socioassistenciais, serviço especializado em abordagem social consiste em serviço ofertado de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique nos territórios a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. Deverão ser consideradas praças, entroncamentos de estradas, fronteiras, espaços públicos, onde se realizam atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, trem, metrô, entre outros, conforme a tipificação nacional de serviço assistencial 2009. No próximo item, K.2, deverão ser quantificadas crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil até 15 anos, crianças ou adolescentes em situação de exploração sexual, crianças ou adolescentes usuárias de crack e outras drogas, pessoas adultas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas, K.6, migrantes. No item L, destacaremos aqui a importância de quantificar o volume de abordagem realizadas, onde deverão ser quantificadas a quantidade total de abordagem realizadas, compreendida como o número de pessoas abordadas multiplicado pelo número de vezes em que foram abordadas durante o mês. Atenção! Para chegar ao valor de L1, deve ser somado o número de pessoas abordadas a cada dia, durante o mês de referência. Dessa maneira, se uma mesma pessoa foi abordada 4 vezes, 4 dias, ao longo do mês, deve ser contada as 4 abordagens. Atenção, quando a abordagem é realizada a um grupo de pessoas, deve ser contabilizado para efeito deste registro o número de pessoas existentes no grupo, ainda que não se tenha estabelecido uma relação individualizada com cada uma das pessoas. Neste momento, daremos prosseguimento com a informação, com a apresentação, desculpe-me, informando os números de contato aqui do MDS, tem um chat, http://chat.mdsvectors.site/chat -mds/index/php/. Os telefones 61 20 30 30 26, dentre outros. Tem também o e-mail cadsuas@mds.gov.br e os números lá da SES, do DPSE.
que é o número 2121 78 94, 2121 78 44, e temos também à disposição nosso e-mail, dpce@ces.am.gov.br. Meu nome é Silvia Vieira, sou assistente social, faço parte da equipe de proteção social especial da SEAS. A primeira pergunta vem do município de Careiro Castanho. Ele está perguntando quem realiza a atualização dos dados no CadSUAS. Quem realiza são os técnicos dos equipamentos, né? Ou alguém delegado pela secretária de assistência do município. Como também do Conselho Municipal, quem atualiza é o presidente em exercício, né, que está vigente, e do Fundo Municipal, que é o ordenador de despesas, né? E a gente quer fazer uma ressalva aqui, que as pessoas que estão no CadSUAS, que não fazem mais parte da gestão, que, por favor, os coordenadores de equipamento atualizem os dados. Temos uma pergunta aqui sobre o volume de famílias. Eu não estou conseguindo visualizar qual é o município. Me ajudem, meninas. Careiro Castanho. Ele pergunta assim: o volume de famílias em acompanhamento pelo PAEF é relacionado ao presente ano de 2018 ou desde a implantação do CREAS? Essa pergunta ela é muito relevante. Até porque, assim, se a gente não sabe, a gente precisa entender como é que esse instrumental está organizado e que tipo de informação ele solicita. Então, como o instrumental ele é do mês de referência, então a gente tem que entender que as informações é referente ao mês vigente. Ao mês de janeiro, por exemplo, então as informações são dos atendimentos que foram realizados do primeiro dia do mês até o último dia do mês de janeiro. E mais importante ainda é entender que essas informações elas precisam ser fidedignas. Por exemplo, se a gente tinha um município que estava informando acompanhamento mensal de 530, 540 famílias. Então, esse município não tinha um entendimento de qual era a informação que tinha que conter no bloco 1, o item A1, que é acompanhamento. Então, acompanhamento compreende aquela ação sistematizada de atendimento a famílias e indivíduos do CREAS, que é diferente de atendimento. Aí sim, no bloco 2, no item M1, os municípios podem informar o volume de atendimento, que é aquela informação que o usuário vem, solicita, onde ele pode ser inserido no cadastro único. Isso é um atendimento, porque ele não vai ser acompanhado por conta dessa demanda que ele trouxe. Então, acompanhamento requer que a equipe atenda, a equipe realize a escuta psicossocial, elabore um plano individual de atendimento para o indivíduo ou para a família e compreende pelo menos o acompanhamento aí durante de 6 meses ou até que a equipe entenda que houve a superação da violação do direito e que esse usuário seja desligado para um acompanhamento aí referenciado ao CRAS, que vai trabalhar a prevenção. Então, bloco 1, item A1, acompanhamento. Então, o volume desse mês ele é bem menor do que o de atendimento, que pode ser aí um volume bem maior. Vamos para a próxima pergunta, que é também de Careiro Castanho. Alguns técnicos não dispõem de acesso ao CadSUAS, o que dificulta a familiaridade no sistema. Ou seja, nesse caso, o coordenador dentro do CRAS, do CREAS, de todos os equipamentos, ele tem que delegar o perfil a essa pessoa. Delegando o perfil, a pessoa pode fazer a atualização do cadastro dos dados dentro do sistema do CadSUAS. E é importante também lembrar que todas as informações dentro do sistema do CadSUAS precisam estarem atualizadas. E o responsável pelo CadSUAS precisa também excluir os colaboradores que já não fazem mais parte do quadro
de colaboradores, excluir, porque dentro do sistema só pode ter os colaboradores que estão atuando, ativos, e também os dados pessoais precisam estar atualizados. O coordenador da secretaria, ou então do CRAS, ou então de qualquer outro equipamento, ele é o responsável de delegar uma pessoa para fazer a atualização desse cadastro dentro do CadSUAS. Ele tem que ter o perfil e colocar as informações com veracidade, que tenha consistência nas informações. Gente, só uma informação a respeito das datas de preenchimento dessas informações dentro do sistema. Nós sabemos que o sistema ele permite que os técnicos alimentem o sistema até 40 dias depois que o sistema abre. Mas nós gostaríamos que, mesmo que esteja aberto o sistema, que ele abra no início do mês, que não deixem para informar, alimentar o sistema nos últimos dias, ou que esqueçam de alimentar o sistema, porque isso é o retrato, é o espelho da oferta do serviço no município. Então, quando o município não alimenta, esses dados eles ficam zerados. Então, é como se o município não estivesse ofertando serviço, não estivesse realizando atendimento, e isso essas informações é que justifica o repasse de recurso para a oferta desse serviço. Então, quando a gente percebe que o município não está informando, a gente tem, a equipe técnica tem técnicos de referência de cada município que monitoram esse registro mensalmente, e quando percebe que os técnicos estão informando 0 no atendimento criança e adolescente, 0 no idoso, 0 em abordagem, nós entendemos que há algo errado. É claro que a gente sabe que o serviço está sendo executado, mas que se isso não está sendo informado, a compreensão de quem está aqui olhando o sistema é de que não está acontecendo nada neste serviço. Então, é muito importante ter esse cuidado em alimentar as informações, não deixar para o último momento, porque a gente sabe que é uma dificuldade de acesso à internet, o sistema pode cair, pode chover e o sistema ficar fora do ar, então a gente não conseguir conectar, e aí então a gente perde a condição de informar esses atendimentos, acompanhamentos naquele mês. Então, solicitamos que sejam alimentados o sistema no início do mês, logo que abrir o sistema, escolha um técnico de referência e um pouquinho de atenção também com as informações, porque eu não sei qual é a dinâmica de cada município, se as informações são registradas num documento e é encaminhado para a secretaria para que ela faça a inserção no sistema, mas quem for informar essas informações, dar esses dados, esse quantitativo de atendimento do serviço do CREAS, que tenha esse cuidado. Eu sei que precisa de uma organização, porque dia a dia tem que ser alimentado um instrumental físico para que no final do mês se tenha contabilizado qual foi o quantitativo de atendimento desse serviço, atendimento dos usuários desse serviço. Então, a gente solicita aí que os municípios que estão participando, inclusive eu não dei as boas-vindas a alguns que entraram depois, que foi Tapauá, Urucará, Tefé, sejam bem-vindos, muito bom ver vocês, a participação de vocês aí. Pauininho, Urucurituba, Altazes, Alvarães. Temos mais alguma pergunta? Sou técnica de Urucará, do CRAS, tenho acesso ao CadSUAS, porém só de visualização. Somente a senha do secretário pode utilizar? Pode atualizar. Opa, desculpa. Somente a senha do secretário pode atualizar? No caso do CRAS, só o coordenador que pode fazer a atualização. Ele pode delegar essa atribuição a um técnico, sim, desde que ele defina o perfil desse técnico para fazer essa ação dentro do sistema.
Se ele não delegar, então você não vai conseguir visualizar, você só vai poder mesmo visualizar. Por quê? Porque não são todos que têm esse perfil, e só quem pode fazer essa atribuição é o coordenador do CRAS, na secretaria é a secretária. Por quê? Porque tudo fica registrado dentro do sistema. Quem alimentou a informação e quem excluiu. Então, o seu CPF vai ficar cadastrado lá, registrado. Então, não são todas as pessoas que podem ter essa atribuição. Essa atribuição é delegada pelo coordenador do CRAS somente, e ele que delega o perfil de quem vai fazer essa ação. Temos uma pergunta agora de São Gabriel da Cachoeira. A pergunta é: como é que acontece o desligamento? E aí a gente vai se remeter lá à estrutura do instrumental. O primeiro momento, essa pessoa que trouxe uma situação de violação de direitos, porque esse é o perfil do usuário atendido dentro do CREAS, essa pessoa ela é inserida no acompanhamento, e no primeiro mês da entrada dessa família no acompanhamento, ela já vai contabilizar no número de acompanhamentos desse mês. E aí, a equipe técnica ela vai abrir um prontuário, abrir um plano individual de atendimento, que é o PIA, que isso é tema para uma outra videoconferência, porque é um instrumental muito importante e que a gente entende que, além de importante, é ele quem vai nortear todo o acompanhamento daquela família. Então, a partir desse plano individual de atendimento, os técnicos e as famílias vão elaborar esse acompanhamento. Quais são as atividades que essa família tem que ser inserida, quais são as demandas que essa família está trazendo para o serviço, as referências para onde essa família tem que ser referenciada dentro da saúde, da educação, dependendo da necessidade que ela apresenta. E aí, a equipe, dependendo da situação da violação do direito, vai estipular um tempo. Por exemplo, nós vamos acompanhar essa família que teve uma violação do direito, uma criança vítima de violência sexual, 3 meses. Só que, ao longo desse tempo do acompanhamento, foi perceptível que essa família não conseguiu superar essa situação. Então, prorroga-se o tempo de acompanhamento dessa família e verifica-se, e aí seria interessante, junto à rede, fazer um estudo de caso. Qual é a situação que essa família não está conseguindo superar? É uma situação econômica? Quem a gente pode buscar dentro da rede para a inserção dessa família no serviço onde ela possa ter qualificação para geração de renda ou em cadastro de emprego? Então, é buscar a solução. Se é na área da saúde, porque quando tem violência sexual, entende-se que a urgência, a emergência no acompanhamento dessa família é primeira na área da saúde. E aí, trabalha-se esse acompanhamento nas outras demandas que essa família vem trazendo. Então, assim, não tem um tempo. É só um mês que a gente tem que acompanhar essa família? 2 meses, 6 meses? Não. A equipe técnica vai avaliar, porque existem famílias e famílias. Famílias que têm mais facilidades para superar essa situação, famílias que têm mais dificuldades, famílias que precisam ser acompanhadas mais de perto, ser referenciadas para outros serviços. Então, não tem nada determinando assim o prazo. É a equipe que vai avaliar qual é a necessidade real daquela família. E o desligamento, ele precisa ser gradativo, não pode ser estanque. Pronto, acompanhamos você até hoje, a partir de amanhã você vai embora para o CRAS. Não, essa família vai ter que, já sendo referenciada no processo de desligamento, ela já vai ser referenciada ao CRAS, que vai acompanhar essa família para trabalhar a questão preventiva, para evitar a reincidência nesse direito violado. Então, antes do final daquele dia onde ela recebe o desligamento e recebe, eu diria assim, a alta do CREAS, ela precisa entender que nesse processo agora ela vai precisar
frequentar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ela vai precisar ser trabalhada a questão preventiva. Então, grupos de geração de renda, grupos de convivência familiar, seja para criança e adolescente ou do idoso, para que ela tenha os seus direitos preservados, para que ela entenda quais são os direitos dela, tanto na área da educação, da assistência. Então, é dessa forma que acontece o desligamento. Para completar a respeito dessa informação, eu gostaria de enfatizar que caso uma família ou duas famílias, no mês de referência, por exemplo, agora em outubro, foi analisado que ela não vai mais estar sendo realizado o acompanhamento a essa família. Agora no mês de setembro, ela saiu no mês de setembro, porém ela só vai ser contabilizada essa saída no RMA no mês de outubro. Ela só vai sair do quantitativo dos dados no mês subsequente. Nós temos uma pergunta aqui, aliás, não é nem uma pergunta, é uma sugestão que essas informações, elas cheguem até os gestores. E a gente entende que os técnicos têm uma certa dificuldade, até pela falta de autonomia e muitas vezes pela falta de entendimento do gestor maior, de que essas informações, de que essas orientações não estão escritas à toa, que elas precisam ser executadas pelos técnicos. Então, não se preocupem, essa videoconferência ela vai estar no YouTube à disposição de qualquer pessoa que queira acessar. Então, a gente vai orientar no grupo de gestores que os gestores acessem essas informações, essa videoconferência, para que eles possam ter a mesma informação que os senhores. Não se preocupem. Então, tem um município aqui que está falando em relação à internet, né? Para transmitir os dados, né? Isso é uma dificuldade de quase todos os municípios, né? Mas aí a gente ressalva todos os meses nos nossos grupos que nós temos de técnicos, coordenadores, gestores, que essas informações são muito importantes, porque para sinalizar para o MDS que o município executa sim os serviços tipificados, de acordo com a tipificação dos serviços socioassistenciais, viu, gente? Tem outra situação aqui, acesso ao sistema das delegações das funções, né? Então, assim, a gente vai estar entrando em contato com os municípios, né? E tá ressaltando a importância do técnico ter autonomia nos equipamentos para que ele possa estar fazendo assistência como um todo, né? E é isso, gente. O meu muito obrigado. Se tiver mais algum município que queira fazer algum questionamento, a gente ainda tem um tempinho aqui para socializar com vocês. Bom, então, obrigada. Sou Silvia Vieira, técnica da Proteção Social Especial. O nosso contato vai ficar aqui, né? Sou técnica de referência de alguns municípios, como as colegas aqui também. E é isso, gente. Gostaria de agradecer a participação dos técnicos que se dispuseram a estar nesse momento, nessa capacitação, nessa atualização, nesse bate-papo. Agradecer o empenho. Nós sabemos das dificuldades que vocês passam aí no interior, nos municípios, com as dificuldades do acesso à internet, mas também, acima de tudo, gostaria de parabenizá-los e dizer que vocês são peças fundamentais na política de assistência social. Gostaria de dizer também que o Departamento de Proteção Social Especial estará sempre realizando oficinas como essa. Se vocês desejarem, mandem sugestões para a gente. Nós estaremos aqui prestando todos os esclarecimentos, tirando todas as dúvidas. Gostaríamos muito de agradecer a participação de todos.
Um bom dia a todos, uma ótima semana de trabalho. Que Deus abençoe a todos. Eu também quero agradecer todos os municípios que estão aí disponibilizando o seu tempo, a energia para se munir de mais informações, e espero que tenhamos colaborado e ajudado vocês com mais informações para o dia a dia de vocês. E caso vocês tenham mais dúvidas, podem perguntar, podem ligar para a secretaria, que aí a gente pode tirar mais dúvidas com relação a isso. Então eu agradeço. Com relação também, eu queria só falar com relação aos prazos, que nós sabemos, temos conhecimento das dificuldades com relação à internet, mas também tem um tempo hábil, né? Tem aquele prazo, e peço também para vocês não deixarem sempre para a última hora, devido a essa dificuldade nos municípios. Sempre procurem preencher os relatórios, alimentar o sistema sempre dentro das primeiras semanas, quando é informado aos municípios. Então, eu só quero agradecer, obrigado aos municípios que participaram conosco, que estiveram online, e agradeço também pelas perguntas. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a todos os técnicos que participaram conosco da videoconferência da Proteção Social Especial. Esperamos que as informações aqui compartilhadas tenham sido proveitosas para os senhores. Gostaria de agradecer à SEDUC por disponibilizar esse espaço. Esse espaço é muito importante porque a gente consegue alcançar um volume maior de pessoas com mais informações e, como as colegas falaram, nós estamos à disposição. O apoio técnico também disseminação de informações por meio de videoconferência, então vocês têm liberdade de, por meio de e-mail, encaminhar sugestões, dizer quais são as dificuldades de vocês, porque a gente está falando de RMA, mas vocês são que conhecem as dificuldades, as carências dos municípios, então vocês podem sugerir, sim, temas para que a gente trabalhe por esse canal de informação, para que todos nós possamos alinhar informações a respeito da política de assistência social. Então, muito obrigada mesmo.